Fala, meu Joseki. Muito bom essa definição de Joseki, né, nesse caso, porque Joseki é um elemento fundamental num evento esportivo, né? Essa mesa de autoridades, a gente sempre chama quando é o caso. Bem-vindos a mais uma aula. Quero dizer para vocês, se vocês acharam as primeiras aulas mais simples, o objetivo realmente é que essas aulas vão complicando no decorrer do caminho, tá? Então as primeiras aulas são mais rápidas, são mais simples, as próximas eu vou entrar em alguns assuntos mais avançados. A de hoje ainda não, mas as próximas eu vou entrar em alguns assuntos mais avançados, elas vão ficar maiores, vão ficar mais densas, porque eu não vou poder conseguir dividir elas, por isso que eu estou tentando dividir algumas dessas menores aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho de eventos esportivos nacionais, o que aconteceu na história do esporte, da gestão de eventos esportivos dentro do Brasil, e tem histórias espetaculares. Eu vou dividir minha tela mais uma vez. E vou ficar aqui com essa imagem ao fundo da Ponte Maurício de Nassau, em Recife, para poder contar para vocês algumas histórias dos eventos. O primeiro evento que se tem noção de um evento esportivo no Brasil, tem as características de um evento esportivo, aconteceu em 1641, em Recife, que foi um torneio equestre organizado para celebrar a paz entre espanhóis e holandeses naquele ano, tá? E não se tem exatamente ideia do que aconteceu exatamente nesse torneio, tá? Se foi uma competição como a gente conhece de cavalos, provavelmente não. Mas devia ter algumas características já, tá? Muito comum os esportes com cavalo, né? A gente vai ter no período da Idade Média, por exemplo, os torneios de justa, né? Que eram famosos, os torneios dos cavaleiros, né? Que eles iam um cavalo um contra o outro, por exemplo. Claro que também é um evento esportivo, sem dúvida nenhuma, tá? Então temos que abrir nossos horizontes para isso aí. Agora, para abrir os horizontes mesmo, para abrir os horizontes, eu sou mineiro, às vezes eu engulo as palavras, né? Engulo as letras. Nós temos que falar desse evento de 1644, que é o Boi Voador de Maurício de Nassau. Essa história é espetacular. Anos antes, Maurício de Nassau foi nomeado o gestor daquelas áreas. Eu vou utilizar termos mais atuais, né? Para falar que Maurício de Nassau foi declarado gestor daquela província, né? E decidiu instituir a sede, a casa dele, numa ilha próxima a Recife. Que a ilha está nessa foto aí, ok? E para não ficar fazendo esse trânsito ah, de barco todas as vezes para vir para o continente, ele resolveu que ele ia com os dinheiros, com o dinheiro dos cofres públicos, ele ia construir uma ponte. E foi um processo de engenharia muito complicado, né? Ele começou fazendo estrutura e tal. E algumas pessoas dizem que o dinheiro da coroa acabou. O dinheiro público acabou para fazer a ponte. E aí o Maurício de Nassau e as pessoas criticando, falando que não era uma boa ideia, que tinha jogado dinheiro fora, que não ia conseguir. Ele colocou dinheiro próprio para terminar de construir essa ponte que vocês estão vendo. Obviamente essa ponte é a versão moderna dela, né? E, e quando o Maurício de Nassau terminou a ponte, ele terminou com a ponte toda descapitalizada. Ele terminou descapitalizado, né? Sem dinheiro, mais ele mesmo, porque tinha botado muito dinheiro na ponte. Obviamente que a ponte, as pessoas, para atravessar a ponte, elas teriam que pagar um pedágio e tal. Mas ele resolveu que ele precisava capitalizar rápido. E aí, no dia da inauguração da ponte, ele anunciou um negócio muito louco. Ele anunciou que ele ia fazer um boi voar, passar por cima da ponte voando. Por isso que chama o boi voador de Maurício de Nassau. Os relatos dizem, a história diz que ele tinha um boi muito específico, um boi muito manso, na região de Recife, que todo mundo conhecia. E que ele ia fazer esse boi voar. O que ele fez? Ele fez o boi no dia do evento, ele marcou o evento para 10 horas da noite e muita gente pagou para poder assistir o boi. E muita gente pagou para atravessar a ponte. E em torno daquilo, ele fez um evento gigante. Ele fez barraquinhas de comida, ele fez um grande evento de verdade. Tudo para gerar dinheiro. Tudo para gerar dinheiro para pagar a ponte, certo? E aí, quando chegou a hora, ele marcou o evento para 10 horas da noite, especificamente a passagem do boi, né? Voando.
Ele fez o boi entrar numa casa próxima, uma casa de 2 andares, e ele teria construído com a pele de um outro boi, de uma outra região que ele tinha matado, que parecia, enchido essa pele de boi de feno, e ele fez um boi fake. Ele fez um boi falso. Pegou esse boi falso, que já estava lá em cima esperando, prendeu ele num cabo de aço que atravessava por cima da ponte e fez o boi voar, passar por cima das pessoas. Né? Daí, 2 relatos. Um relato que diz que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, que gerou uma certa comoção, tá? E um outro relato que diz que as pessoas perceberam a história, mas que acharam engraçado e que todo o mecanismo do processo e que não houve nenhum tipo de revolta, né? Fato é que o evento foi um grande sucesso. E aí, vocês vão falar comigo, como assim, Sensei? Isso aí é um evento esportivo? Nossa, em vários aspectos é um gigantesco evento esportivo. Porque ele não só... Quando a gente está falando lá de Olimpíadas, a gente está falando de gladiadores, por exemplo, nós não estamos falando de um evento onde as pessoas pagam para poder assistir. Né? As pessoas não pagavam para poder participar, as pessoas não pagavam para poder assistir. Aquilo servia muito mais para o Estado manter aquelas pessoas trabalhando, para dar um momento de saúde mental para aquelas pessoas. Ok? Esse é o primeiro conceito. E aqui, óbvio que em outras partes do mundo aconteceram eventos do mesmo tipo, mas aqui a gente está falando de um evento que dá dinheiro para quem está organizando. Isso é um conceito muito importante. E é um conceito muito atual de gestão esportiva. Ok? Então, grande Maurício de Nassau, que dá nome à ponte, inclusive, hoje, que está no lugar daquela que um dia ele construiu para passar o boi por cima. Muito boa essa história. Mas como evento mais parecido com o que a gente conhece, a gente pode falar de 1846, no Rio de Janeiro, que acontece a primeira regata competitiva. Um barco contra o outro, apostas, que era muito comum na época, tá? Hoje em dia também é. E aí, logo na sequência, 1898, Rio de Janeiro, primeiro campeonato de remo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Um torneio tão importante que o presidente Prudente de Moraes estava nesse evento. Tá? Precisamos lembrar que Rio de Janeiro, nesse período, é a capital nacional. Né? Então, muito comum que políticos importantes viviam ali, né? Tinham a sua... O presidente morava ali, né? E ele estava nesse evento. No mesmo ano também ocorre o primeiro campeonato brasileiro de um esporte, primeiro campeonato brasileiro de natação, também no Rio de Janeiro, tá? E aí, pessoal, a gente vai trazer o Brasil agora para um cenário mais global, mais mundial, com esse evento aí, que é o quarto campeonato mundial de futebol, igual está escrito ali no cartaz da época, de junho de 1950. Na verdade, hoje nós conhecemos como a Copa do Mundo de 50. Fatídica Copa do Mundo de 50. Que tem inúmeras razões para ela ter acontecido no Brasil, tá, gente? As primeiras Copas do Mundo tinham acontecido, a primeira no Uruguai, depois as outras na sequência. Itália, França e Itália, ou Itália e França, não sei. 30, 34 e 38. Em 1950, nós tivemos uma Copa do Mundo no Brasil. E foi escolhido o Brasil por quê? Em 1948, a Copa do Mundo parou de acontecer. Ela não aconteceu em 1942 por causa da guerra, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial. E as Olimpíadas também. Elas não aconteceram nos anos previstos por causa disso. Em 1948, eles resolveram voltar com as Olimpíadas. E fizeram as Olimpíadas de Londres, de 48. E foi uma Olimpíada que não foi um sucesso. Porque havia muitos resquícios ainda da guerra, mesmo Londres não tendo sido tão afetada como outros países da região, mas você tem ainda um ranço entre aquelas pessoas, entre aquelas culturas, um espírito de animosidade que não combinava com esses tipos de eventos. E aí o pessoal da FIFA teve uma grande sacada, porque assim, futebol sempre foi muito relevante na Europa e na América do Sul.
Então, nada melhor do que você pegar o país mais emergente do momento e fazer uma Copa do Mundo longe de onde foi a guerra. Um país que, claro, a gente sabe que o Brasil teve uma certa participação na Segunda Guerra Mundial, mas uma participação muito afastada, né? Muito distante, ou seja, não gera um clima de animosidade muito grande. Um país também que foi, inclusive nesse período da guerra, um pouco antes e também um pouco depois, recebeu várias culturas diferentes. Então faz todo sentido que o campeonato fosse acontecesse aqui no Brasil. E para esse evento foi construído um estádio espetacular, que é o Maracanã. Na final da Copa do Mundo de 1950, o público registrado é de mais de 200 mil pessoas no Maracanã. 200 mil pessoas. Um público gigantesco pensando num evento esportivo, né? Aquela fatídica final que o Brasil perdeu de virada 2-1 para o Uruguai, fazendo então que dois países se tornassem bicampeões do mundo. A Itália, com os títulos de 34 e 38, e o Uruguai, campeão de 1930 e de 1950. Né? De qualquer forma, a construção do Maracanã, a vinda do Pacaembu, que também foi construída nesse mesmo período, tinha capacidade para 60 mil pessoas. Os outros estádios da Copa foram estádios que já existiam, estádios pequenos, estádio 7 de setembro, em Belo Horizonte, por exemplo, o Duval de Brito, em Curitiba, a Ilha do Retiro, em Recife, mas com capacidade pequena, 10, 15, 20 mil pessoas, ok? Mas esses dois estádios viram uma referência, principalmente o Maracanã, se torna uma grande referência, e daí existe todo o movimento do esporte, do futebol, que já era uma grande febre no Brasil, se tornou ainda maior. Né? Veio o Mineirão, veio o Morumbi, estádios gigantes, de gigantesco porte. Né? Falando de outros grandes eventos esportivos importantes, gigantescos que o Brasil realizou, não podemos deixar de citar os Jogos Pan-Americanos em 1963 em São Paulo, a Universiada de Verão, que era um torneio muito relevante nesse período, tá? Em 1963 também em Porto Alegre, os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro de 2007, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Todos esses eventos têm o seu pró, têm o seu contra, e hoje a gente fala de uma gestão muito mais moderna, que tem muitas vantagens e tem muitas desvantagens, mas essa é a história dos eventos esportivos no Brasil. Um ponto muito relevante disso, pessoal, que a gente não pode deixar de esquecer, é que além disso aqui a gente tem uma série de campeonatos sul-americanos, nós temos campeonatos mundiais de várias modalidades que aconteceram no Brasil. Hoje o Brasil é o país do mundo que tem do hemisfério sul que tem o maior número de eventos que aconteceram, eventos esportivos que aconteceram nele, tá? Então isso é muito relevante. Mostra um pouco da nossa força como nação e a nossa relação com o esporte, de alguma forma. Bom, continuamos na próxima aula. Um abraço.